Olá, pessoal! É com muita alegria que nos reencontramos hoje para lançarmos um pouquinho de luz através dos ensinamentos da doutrina sobre as nossas dúvidas, as nossas dificuldades do cotidiano. Essa doutrina que sempre nos traz a cada página ensinamentos e compreensões acerca daquilo que nos angustia no nosso dia a dia. Bom, o assunto de hoje, ele nasceu de uma observação das redes sociais nesse período de confinamento. Acho que muitos de nós devem ter recebido ou ter tido acesso a inúmeras mensagens ditas psicografadas que chegaram até nós falando sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre esse período de transição. E muitas dessas mensagens assinadas por espíritos conhecidos de nós no mundo espírita, outros dizendo ser originadas de mentores de reuniões ou mentores de grupos espirituais. Algumas dessas mensagens eram até bonitas, tinham um conteúdo bonito, outras nem tanto. Algumas mensagens elas traziam dados bem específicos, como a data que a pandemia vai terminar, ou o número de vítimas que teriam. Algumas mensagens traziam assim conteúdos bem aterrorizantes, alguns até ameaçadores a respeito, se a humanidade não se transformasse, aconteceriam determinadas catástrofes, enfim, mensagens de conteúdos diversos. E aí então me veio um questionamento, vários questionamentos na verdade. Como é que a gente pode saber a veracidade dessas mensagens? Como é que a gente pode saber que essa mensagem, esse conteúdo, ele realmente veio do plano espiritual e pertence àquele espírito que assina aquela mensagem? Como é que a gente sabe se esses conteúdos, eles têm a finalidade realmente do plano espiritual nos trazer esse tipo de informação nesse período que a gente está agora de fragilidade? Como é que a gente sabe que uma mensagem mediúnica, obtida através de um fenômeno mediúnico, ela é verdadeira? Então, esse problema não é de agora. Talvez uma das principais dificuldades na prática do espiritismo é justamente a gente atestar a veracidade dos fenômenos, das comunicações que os médiuns trazem para a gente, em intercâmbio com os espíritos. E a obra de Kardec, todas as obras e os espíritos, eles não pouparam esforços para nos ajudar a verificar essa veracidade, fazer uma análise mais acurada dessas mensagens. Então, justamente na codificação que nós vamos buscar hoje, as informações que eu trouxe para a gente poder refletir acerca desse problema. Então, dois princípios são importantes para a gente ter em mente antes de qualquer coisa a respeito da análise da mensagem. O primeiro princípio é que já lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec mostra pra gente que desde o início ele descobriu uma coisa muito importante acerca dos espíritos e consequentemente acerca da manifestação dos espíritos em nosso plano, que é que os espíritos, eles são pessoas comuns como nós, que apenas deixaram seu envoltório carnal e agora vivem em outro plano. E ao passar para o outro plano, como pessoas comuns como nós, eles levam as suas ideias, os seus pensamentos, as suas tendências, as suas características morais e as mantêm do outro lado. Então, a gente conclui que existem espíritos que sabem menos do que nós acerca das situações, acerca da atualidade. Existem espíritos que sabem tanto quanto nós e espíritos que, evidentemente,
tem um conhecimento, tem uma vivência, tem um cabedal acima do nosso. Então, quando a gente recebe uma comunicação, uma mensagem mediúnica, quando os espíritos querem trazer uma instrução, uma informação do plano espiritual, essa informação, ela nada mais é do que uma opinião desse espírito baseado na vivência que esse espírito tem. Assim como a gente não conversa com alguns amigos e a gente emite a nossa opinião a respeito de um assunto, os espíritos também fazem essa situação através da comunicação mediúnica. Então é muito importante que a gente entenda que existem graus variados, né, de conhecimentos, de tendências, de opiniões desses espíritos que vão se manifestar através dessas comunicações. O segundo princípio que a gente precisa ter em mente também, né, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, é que Kardec fala o seguinte: toda e qualquer manifestação, atividade espírita, qualquer coisa que diga respeito ao espiritismo, é muito importante que a gente não perca o foco de qual é a missão do espiritismo. E qual é mesmo essa missão do espiritismo, né? Então, lá no Livro dos Médiuns, né, na segunda parte do capítulo 27, na questão 303, o Kardec coloca pra gente, né, que a principal missão do Espiritismo é o melhoramento da humanidade. Ou seja, se a gente não esperar do Espiritismo nada mais do que ele pode dar, que é esse melhoramento de cada um, não só de cada um de nós, mas de todos da humanidade como um todo, a gente não vai ser enganado. Então, quando você pega uma mensagem ou quando você vê o médium trazendo uma mensagem por qualquer canal mediúnico, seja psicofônico, seja por vidência, é muito importante que a gente tenha em mente que aquela informação, o que aquela informação, o que aquele livro, o que aquela mensagem, o que aquela palestra, o que aquela atividade mediúnica está contribuindo para a melhoria moral daqueles que estão lendo, daqueles que estão tendo acesso e da humanidade como um todo. Então, esses dois princípios, né, de que os espíritos são pessoas como nós, e de que a gente precisa manter o foco na função moral, de melhoria moral do espiritismo, são as duas coisas que a gente tem que ter em mente antes da gente entrar na análise das mensagens. Bom, e só para a gente poder completar, né, quando o Kardec ele pergunta para os espíritos, então qual a melhor forma de não sermos enganados, né? Então, além dele falar que a gente não deve pedir para o espiritismo mais do que ele pode dar, né, ele fala que o fim do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade e que o papel dos espíritos não é nos informar sobre as coisas desse mundo, mas nos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. E prossegue, se os espíritos tudo dissessem e guiassem o homem para as coisas desse mundo, estaríamos privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado para a humanidade. Então, Deus manda os espíritos para que facilite a estrada, não para que facilite a estrada material da nossa vida, mas para que lhe preparem a vida do futuro. Então, gente, os espíritos, eles utilizam do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho de promover esse intercâmbio, né, de informações. Não é para falar para gente que casa que a gente vai ter, não é para a gente poder ficar pensando, né, qual o emprego, se eu vou trocar de carro esse ano, se eu vou desencalhar. Não tem nada a ver com isso. A gente não deve ficar esperando dos espíritos esse tipo de informação material, mas sim a informação intelectual
espiritual é aquilo que vai nos ajudar, a auxiliar, a promover a nossa melhoria, angariar as virtudes, a gente desenvolver as habilidades que vão ser importantes para que a gente possa cumprir o nosso planejamento da melhor forma possível e juntar esse acervo para que a gente possa chegar melhor na próxima encarnação, para que a gente termine essa existência melhor do que a gente chegou. Então, é disso que os espíritos irão se preocupar e não com coisas fúteis do dia a dia, material. Então, se você procura, né, a gente vê aí pessoas que procuram os espíritos para poder saber de questões pessoais, de questões íntimas, né? Eu vou conseguir fazer determinada situação, eu vou conseguir determinada meta que eu tenho na minha vida. De maneira alguma. Os espíritos pouco interferem nessa situação, porque se o homem já soubesse tudo o que vai acontecer, ele não lançaria mão do seu livre-arbítrio e ele não teria o menor preocupação nem interesse com o presente. Ele já sabe o que vai acontecer do futuro. E o Kardec, ele inclusive, no livro dos Espíritos, nas questões 868 e 866, ele pergunta, né? Ao homem é dado o conhecimento do futuro? E os espíritos respondem para ele, não. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Então, veja bem, cuidado com os espíritos que falam do futuro, que se preocupam em prever coisas que vão acontecer no futuro, colocar situações, e muito menos do passado. Porque os espíritos que são enganadores, que querem causar confusão durante as comunicações, eles dão preferência para esse tipo de assunto que a gente não pode verificar. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro e muito menos a gente tem acesso ao nosso passado, às nossas vidas anteriores. Até porque, né, de forma geral, existem exceções, mas os espíritos, eles evitam que a gente tenha acesso a determinadas informações do passado ou do futuro, exceto em casos em que aquilo vai nos auxiliar a gente seguir a nossa encarnação, a nossa programação. O grande exemplo que a gente tem é a Ivone Pereira do Amaral, que os espíritos levaram-na em situações em que ela pôde ver, participar, enxergar várias existências anteriores dela, nas quais ela suicidou diversas vezes, repetidamente, e eles a levaram para que ela tivesse consciência de que aquilo não era um caminho adequado para seguir, que ela pudesse ver a quantidade de sofrimento que o suicídio traz para uma família, traz de prejuízo para o espírito, e através disso ela pôde cumprir nessa encarnação, na última encarnação dela, uma missão muito linda de auxiliar os espíritos suicidas e de nos trazer a realidade através da grande obra dela, que foi Memórias de um Suicida. Então vejam que havia uma função, havia uma condição para que ela tivesse acesso a essa informação que seria útil para toda a humanidade. Quantos encarnados e desencarnados a Ivone não auxiliou, trazendo as informações do passado dela acerca do suicídio, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente, né, que a gente deve duvidar dessas coisas que falam aí sem muita utilidade do passado e do futuro. Bom, então, tendo em mente esses dois princípios, né, o que a gente pode, então, utilizar, como que a gente vai analisar a veracidade dessas mensagens? Bom, se a gente pensar que a mensagem psicografada, ela tem dois polos. Ela tem o espírito, que quer transmitir as suas informações, a sua comunicação, e ela tem o médium,
que vai ser o intermediário, ou seja, a mensagem vai passar pelo médium vindo do plano espiritual e vai chegar até nós no plano físico, passando pelo seu pensamento, pelo seu corpo, pelo seu perispírito. Então, se nós temos o espírito, que é o agente, e o médium, que é intermediário, e a gente, no caso específico da mensagem psicografada, a gente imaginar que o pensamento do espírito vai ser transmitido ao pensamento do médium, e o médium vai materializar através da escrita a mensagem. Então, a gente imagina o quanto o médium, enquanto intermediário, pode afetar, pode interferir nessa mensagem, né? O Herculano Pires, ele fala que o ato mediúnico é uma interpenetração psíquica, ou seja, o psiquismo do espírito interpolado com o psiquismo do médium. Então, gente, quando a mensagem está ali, né, é muito importante que a gente entenda o quanto conhecer a qualidade do médium que escreveu aquela mensagem é importante, porque a gente consegue perceber o quanto o médium pode interferir naquela mensagem. Então, como que ele pode interferir nessa mensagem, né? Começa pela situação de que quando o espírito vai transmitir o pensamento, né, o médium, ele pode, se ele não tiver o cuidado, o treinamento adequado, misturar os seus pensamentos com o pensamento do espírito e, de certa maneira, interferir, alterar, adulterar todo o teor daquela mensagem, misturando ali as suas crenças, o seu julgamento, o seu pensamento e não trazendo ali adequadamente o que o espírito quer realmente falar. Então, essa interferência, ela pode ser, então, melhorada ou, de uma certa maneira, minimizada através do treinamento em que o médium, ele se torna mais passivo, ele aceita com passividade aquilo que o espírito está querendo transmitir, de maneira que passe pelo seu intelecto e chegue no papel com a menor adulteração possível vinda de dentro do médium. É claro, gente, que o médium ele não vai transmitir tudo que o espírito fala, né? Se ele percebe que naquela comunicação que ele está fazendo ali tem algo que é constrangedor, tem algo que é inadequado, tem palavras que podem ferir, ele tem ali o direito de filtrar aquela situação. Isso é muito mais comum na comunicação psicofônica, né? O médium não vai falar palavrão, ele não vai agredir as pessoas que estão ali, não vai falar coisas que a gente sabe que vão trazer desconforto para quem está. Mas o médium também pode fazer isso ali durante uma mensagem de psicografia, por exemplo, de um ente querido. A gente vê muito aí psicografias, né, para famílias. Às vezes ela vai falar ali uma situação que é constrangedora, às vezes o médium pode se abster de passar isso dali para o papel, né? A outra situação é que o médium, ele precisa realmente de ter um acervo dentro dele para que a mensagem possa chegar ali com uma linguagem que seja mais ou menos próxima a que o espírito utilizaria. Então, se o médium ele não lê, ele não tem uma vivência, ele não tem um vocabulário adequado, vai ser muito difícil que ele consiga transmitir ali uma mensagem que esteja à altura do vocabulário, do intelecto do espírito. Então, isso também influencia na qualidade da mensagem, né? O tipo de vocabulário que o médium vai conseguir se utilizar para estar colocando ali, para ser o mais fiel possível ao vocabulário do espírito. E por fim, a gente tem que pensar
numa questão que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, em que Kardec pergunta assim: quais as condições necessárias para que a palavra do Espírito Superior nos chegue isenta de qualquer alteração? E os espíritos respondem para ele que o médium, ele tem que querer o bem, ele tem que repulsar o egoísmo e o orgulho e, consequentemente, a vaidade. Ou seja, né, aqui o que os espíritos estão nos dizendo é que a qualidade moral do médium, ela vai interferir diretamente na veracidade, na fidelidade que essa mensagem vai chegar no papel. Então, se o médium, né, ele não tem condições morais, ele tem uma condição moral mais inferior, automaticamente ele vai promover uma sintonia com espíritos ali daquela mesma situação inferior que ele tem, né? Ele não vai conseguir ter uma sintonia com espíritos de superiores, espíritos de luz. É muito complexo os espíritos se servirem de pessoas que eles sabem que vão anular a utilidade, anular ali a mensagem que deve chegar até nós. Então é muito importante que o médium ele procure se melhorar, ele procure se desenvolver, para que ele possa se ajustar às leis divinas de uma maneira tranquila, de maneira serena, amorosa, com carinho, com devoção, para que ele possa se servir dos bons espíritos. Bom, então, como é que a gente então poderia caracterizar um bom médium, né? De novo, no Livro dos Médiuns, né, no capítulo 16, os espíritos eles categorizam quatro tipos de médiuns que seriam interessantes, que são os médiuns sérios, os médiuns modestos, os médiuns devotados e os médiuns seguros. Então, o que é um médium sério? É aquele que se dedica exclusivamente ao bem. É aquele que vive, que quer o bem, que traz o bem para si o tempo todo e não só pensa no bem na hora que vai fazer o fenômeno mediúnico, vai estar na reunião mediúnica ou vai psicografar. Os médiuns modestos são aqueles que trazem a humildade gravada em si, daquele médium que não se vangloria do produto mediúnico que ele fez, do que ele produziu ali na mediunidade, aquele médium vaidoso, né? Aquele médium que ele sabe que ele é um instrumento, que aquilo que foi produzido não é dele, pertence aos espíritos, pertence à espiritualidade, ele não é nada mais do que um escrevente naquela situação, né? Os médiuns devotados são aqueles que compreendem a sua missão, compreendem que é necessário sacrifício, que é necessário renúncia para que ele busque essa condição moral, para que ele abra mão de determinadas companhias, de vícios, de coisas que vão afastá-lo do que os espíritos consideram que seja uma conduta adequada. Então, esses médiuns que abraçam essa missão, essa mudança, transformação de vida, eles são médiuns considerados devotados. E os médiuns seguros, não é seguro de si propriamente dito, mas é aqueles médiuns que são seguros aos espíritos, é aqueles que inspiram a confiança dos espíritos, é aqueles que os bons espíritos gostam de se utilizar dele, porque sabem que é um médium que reúne todas essas características e que vai passivamente permitir que o trabalho mediúnico saia de maneira transparente, de maneira cristalina e que vai realmente auxiliar a espiritualidade no que ela precisa fazer ali. Então, a gente pode pensar, então esses médiums que reúnem todas essas características, eles são considerados um médium perfeito? Ele não vai ser enganado? Então se eu quero ser um médium que a espiritualidade vai se utilizar adequadamente de mim, então se eu reunir todas essas características aqui, eu nunca vou ser enganado, né? O Kardec também fez essa pergunta para os espíritos, né? Qual médium que poderia se qualificar como perfeito? Olha a mensagem dos espíritos, né? Perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que não estarias nela. Dize, portanto, o bom médium já é muito, por isso que eles são raros.
Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Então, o melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido menos enganado. Então, pessoal, o médium, né, em toda a sua trajetória, por mais anos de experiência que ele esteja, né, ele não pode achar que porque ele já é um médium pronto, já é um médium experimentado, já é um médium que tem anos de prática mediúnica, que ele possa relaxar no sentido de não averiguar aquele espírito que está se aproximando, não averiguar aquela mensagem que ele recebeu, o conteúdo, a utilidade daquela produção mediúnica que ele fez. E quanto mais o médium vai ficando experimentado, pessoal, mais é a chance da gente ter interferências sutis. Não vai ser mais aquela interferência grosseira do médium iniciante. São aquelas sutis, aquelas que passam desapercebidas. Por exemplo, vem aquela mensagem que vai fluindo bonita, de repente uma palavra, uma frase muda completamente o contexto do que o espírito queria dizer, que são as chamadas as enxertias doutrinárias, os desvios doutrinários. Então, essa condição, né, que Jesus traz para a gente de orar e vigiar, ela também se aplica para o médium já pronto em desenvolvimento, não só para todos nós, porque o médium é o homem, né? Ele não se desliga de como homem, como médium, ele é uma pessoa só, e orar e vigiar, ela se aplica ainda mais, né, para aquela pessoa que tem a missão de ser médium. Bom, então, num ponto a gente analisou que é a qualidade do médium, e agora, como é que a gente analisa o outro polo, que é o espírito? Como é que a gente sabe qual é a qualidade moral daquele espírito que está assinando aquela mensagem, que está fazendo essa comunicação? E para isso a gente vai contar aqui um episódio que Kardec relatou pra gente na Revista Espírita de setembro de 1859. E a Kardec conta que uma vez um homem o procurou e falou: olha, seu Kardec, eu tô aqui amando de um espírito muito iluminado, muito superior, que eu costumo me comunicar com ele, e ele me pediu que eu viesse aqui procurar o senhor para poder te alertar que existe uma trama de vários espíritos, de inimigos ferrenhos seus que querem te derrubar. E esse espírito pediu que eu viesse até aqui transmitir essa mensagem para o senhor, inclusive escrever aqui pessoalmente, na sua presença, essa mensagem. Aí o Kardec, muito tranquilo, né, falou assim: um inimigo meu, inimigos, quem é que não tem, né? Todos nós temos, mas vamos lá, vamos ver o que esse seu espírito comunicante, esse espírito seu orientador tem para poder me dizer. E o senhor então pegou o lápis e o papel e começou a escrever. E ele começa assim: ordenei a fulano de tal, o nome do senhor, que é um facho de luz dos bons espíritos, dos quais recebeu a missão de a espalhar entre os irmãos, que fosse a casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque eu estou entre os eleitos prepostos por Deus para velar pela salvação dos homens e porque ele vem anunciar a verdade. Aí Kardec: opa, peraí, para, já é o bastante, o senhor não precisa falar mais nada, porque eu já estou muito satisfeito com isso daí, eu já posso ver que essa mensagem ela não provém de um espírito tão iluminado quanto o senhor está dizendo. E o homem ficou escandalizado com aquela postura de Kardec, né? E falou: mas como o senhor ousa falar dessa maneira, desse espírito que eu tenho sempre recebido mensagens dele, ele tem sempre se identificado dessa maneira? E aí Kardec propôs para ele, falou assim: meu senhor, vamos analisar juntos aqui, né? Que esse espírito, ele, para quem está sendo astucioso, ele foi muito pouco cuidadoso. E aí Kardec começa, né? Para início de conversa, né? Ele ordena que o senhor vá atrás do Kardec. Isso não é característica de espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles sempre
sugerem pra gente o que a gente deve fazer. Nunca eles ordenam. Isso é característica de espíritos obsessores. Em segundo lugar, o espírito encha a autoestima do Senhor, né? Falar, o Senhor é um facho de luz, né? Lisonjeia, enche de orgulho. Isso também não é característica dos espíritos superiores. Eles não ficam elogiando, né? Estimulando a vaidade do médium, né? E depois o Kardec fala, né, que ele se coloca, o espírito, ele se coloca sem nenhum pudor entre os eleitos de Deus, né? Então, assim, essa prepotência também não é característica dos espíritos realmente superiores. E por fim ele fala, né, que Kardec deve crer cegamente. Kardec até fala, isso daqui coloca a coroa em cima da obra, ou seja, fecha a situação, porque os espíritos, eles também superiores, eles não ordenam esse tipo de coisa que a gente não deve verificar, analisar, raciocinar, né? Eles nunca pedem para que a gente creia cegamente em alguma coisa. Isso é característica dos espíritos, que sabem que se a gente fizer uma análise mais cuidadosa daquela situação, nós perceberemos ali a mentira, a mistificação, o erro daquela determinada produção que ele fez ali. Então, o que Kardec quis mostrar pra gente nesse relato na Revista Espírita, né? Que basta que a gente haja com um pouco de razão e de bom senso na análise daquela produção do espírito, para que a gente perceba qual é a qualidade moral do espírito que está ali a se manifestar. Então, ele também coloca, né, que na opinião dele, na Revista Espírita de julho de 1860, além dessa questão da lógica e do bom senso, tem uma outra dica que é infalível quando a gente vai olhar a mensagem, que é o sentimento que o espírito passa para o médium. Qual é o sentimento ali que ele está querendo transmitir pelo médium ali para aquela mensagem, né? Que através desse sentimento a gente vai perceber se ele é um bom ou um mau espírito. E no livro dos médiuns, os espíritos falam com Kardec que a principal maneira da gente perceber se é um bom ou um mau espírito é a gente recorrer às palavras de Jesus, né? Que ele fala, né, que pelo fruto se conhece a qualidade da árvore, né? Uma boa árvore vai dar bons frutos. Uma boa árvore nunca vai dar maus frutos. Então, qual é o fruto daquela mensagem? O que o Espírito está trazendo ali? Porque a benevolência é uma qualidade própria dos espíritos superiores. Os espíritos superiores sempre prescrevem o bem, eles nunca vão prescrever o mal, eles nunca vão trazer algo que vai prejudicar a pessoa, que vai prejudicar a humanidade, que vai transparecer ali sentimentos de ódio, de mágoa, de vingança, de ameaça, de agressividade, de humilhação. Isso não é característica moral de um espírito superior. E a linguagem que os espíritos utilizam, elas sempre também acompanham esse sentimento que eles trazem. Geralmente são linguagens nobres, são palavras mais nobres, mais claras, mais objetivas. Eles não vão se utilizar de palavras chulas, de palavras que são inconvenientes. Eles não vão se utilizar. Outro dia eu vi uma carta em que ela estava assinada por um cientista do século XVIII, XIX, e no meio da carta a pessoa falava assim, gírias da nossa atualidade dentro da carta assinada por esse espírito. Então isso não é qualidade de um espírito erudito, por exemplo, um escritor, um cientista, uma pessoa estudada, utilizar termos tão triviais, tão chulos, né, na carta. Então tudo isso tem que despertar da gente essa situação, porque os espíritos geralmente eles são muito claros, muito objetivos. A objetividade é uma característica dos espíritos superiores.
eles usam com exatidão as palavras, portanto, eles não precisam daquele falatório, daquele monte de coisa, daquela encheção de linguiça para poder tirar da gente o foco, para que a gente perceba que não existe substância naquele texto. Isso é qualidade dos espíritos enganadores, dos espíritos frívolos, que não tem muito o que dizer e fica ali enchendo de palavras aquele texto. E outra situação também, principalmente aquelas mensagens que vêm, por exemplo, a mensagem é de Bezerra de Menezes, é de Eurípides Barçanufo, ou seja, de espíritos que são conhecidos da gente. Os espíritos, geralmente, eles têm um padrão, pode até variar um pouquinho, né, entre um médium e outro, porque depende do médium, né, que recebeu aquela mensagem, mas de maneira geral, eles mantêm uma qualidade ali. Então, se você pega dois textos assinados por Bezerra aqui, um texto não tem nada a ver com o outro, usa linguagens diferentes, realmente isso demonstra pra gente que um dos dois textos são apócrifos, ou seja, são textos que não pertencem àquele determinado espírito. Então, gente, a gente tendo analisado a qualidade do médium que recebeu, tendo analisado a qualidade do espírito que se comunicou, resta pra gente analisar o conteúdo daquela mensagem. Então, o que aquela mensagem traz pra gente? Como é que a gente pode analisar aquele conteúdo? E Kardec, ele é muito interessante, que ele fala pra gente assim, quando a gente vai buscar a verdade, então que a gente busque a verdade no que a gente tem de mais alto, de mais superior, de mais sublime como referência de verdade, que é Deus. Então, lá na Gênese, ele coloca pra gente, Deus é, pois, a inteligência suprema, soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. E toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Então, se o texto ele vai de alguma maneira contra os atributos divinos, se ele vai de alguma maneira contra os principais atributos da divindade que o Kardec tanto levanta em suas obras, que é a justiça e a bondade, a gente já tem aí um elemento importante para a gente pensar que aquele texto, aquele conteúdo, ele falta com a verdade. E depois, o Erasto, no Livro dos Médiuns, ele reforça pra gente, que nós só devemos admitir o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já nos ensinou, ou seja, é preciso que a gente conheça a base da doutrina para que a gente possa afirmar que aquele texto é espírita, é mediúnica, é uma manifestação mediúnica de veracidade. Se a gente não conhece as bases doutrinárias, as bases evangélicas, como é que a gente vai conseguir se embasar para poder buscar ali aquela verdade? Então, é muito importante, diante dessa questão da razão, que a gente se pergunte, aquele livro, aquela mensagem ali, ele tem consistência, ele se contradiz, um parágrafo se contradiz com o outro, existe uma lógica no texto, existe alguma coisa que contraria as verdades que a gente já conhece da ciência, da filosofia, da religião, da própria doutrina, os argumentos que são utilizados e principalmente qual é a utilidade daquele texto. Ele realmente contribui para a melhoria moral de quem está lendo, a melhoria moral de quem ele vai chegar, quem ele está sendo disseminado. Ele é um texto instrutivo, ele traz instruções, porque o texto instrutivo é aquele que vai acrescentar alguma coisa para a gente. E se ele é instrutivo, a gente já, consequentemente, por lógica e associação, a gente considera ele verdadeiro, porque o que não é verdadeiro não é instrutivo. Então, é importante que nos façamos essa mensagem aí para esses raciocínios para a gente poder pensar no conteúdo do texto. Então, sempre usar a razão, a comparação e a reflexão para a gente poder chegar em tudo isso aí. Bom, nessa altura, a gente já caminhando para a finalização, vocês devem estar perguntando aí, alguns de vocês, mas peraí,
Por que é que Deus, então, permite que os espíritos nos enganem dessa maneira? Mesmo aqueles que já estão espiritualizados, já conhecem a doutrina, já têm anos de prática, ainda assim ele vai ser mistificado, ele vai ser enganado. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que essas mensagens cheguem até a gente, por exemplo, nesse período que a gente está tão fragilizado, com tanto medo, e aí chegam essas mensagens que distribuem pavor entre a gente? Ou quando, por exemplo, uma mãezinha perdeu seu filho, e às vezes chega, né, uma mensagem ali que totalmente enganadora, que não pertence, às vezes, ao espírito que desencarnou. Às vezes ele nem tem condição de ter se comunicado naquele momento e acaba enganando as pessoas de uma maneira, né, tão vil. Por que Deus permite isso, né? Então, o livro dos médiuns, ele traz pra gente, né, que Deus, ele permite que a gente passe por isso para que a gente experimente a nossa perseverança, para que a gente experimente a nossa capacidade de raciocínio, a que a gente lance mão de todos os conhecimentos que a gente já tem, para que a gente possa testar se a gente já é capaz de crer, de ter a nossa fé raciocinada ali, embasando as nossas escolhas, o que a gente lê, o que a gente tem acesso, o que a gente pensa. Então, tudo isso serve para que a gente cresça em fé, para que a gente cresça em conhecimento, sabedoria e humildade. Então, é para isso que Deus permite essa situação, né? Para a gente saber se a gente já sedimentou a doutrina e o evangelho dentro da gente. Bom, então, gente, quando a gente vê essas mensagens, produto da mediunidade, é muito importante que a gente relembre que a mediunidade, ela é um grande presente que Deus trouxe pra gente. É através da mediunidade, através, né, dessas mensagens, dessas comunicações, através desse intercâmbio com o plano espiritual, que a gente tem certeza de que a vida continua, de que a morte não é o fim de tudo, que existe uma vida muito melhor, muito maior nos esperando lá do outro lado. É através da mediunidade que a gente mata a saudade dos nossos entes queridos quando nos é possível ter acesso a essa situação. É através da mediunidade que a gente sente a presença dos espíritos, que a gente sabe que a gente não está sozinho para enfrentar todas essas dificuldades que a reencarnação traz, que o reajuste traz. Então, é através da presença durante uma prece, a gente sentir a vibração dos bons espíritos. É através do sono, quando a gente desprende no corpo, que a gente pode abraçar esses espíritos, aurir forças, receber instruções para que a gente possa tomar as nossas decisões. É através da própria comunicação mediúnica que o médium pode, através do serviço, ele se reajustar, ele se reintegrar às leis de Deus. Então, que possamos, através dessa mediunidade, desse presente que Deus nos deu, nos servirmos de todas as mensagens que os Espíritos não cansam de mandar para a gente, recheada de motivação, de consolação, recheada de instruções adequadas para que nós nos melhoremos a cada dia. Então, vamos focar nesse tipo de comunicação, não percamos tempo com comunicações que a gente sabe que não vai nos auxiliar e utilizarmos todos esses conhecimentos que estão vastamente à nossa disposição. Olha quantas citações nós fizemos aqui hoje, né, que estão presentes nas obras de Kardec, que nos auxiliam a ter o discernimento, né? Não entremos nessa situação de compartilhamento automático, viu a mensagem, leu, nem se perguntou se ela é verdade, já passa para outras pessoas. Isso é um desserviço para a nossa doutrina, isso é um desserviço porque isso diminui a credibilidade de todo o esforço que os espíritos estão fazendo para que todas essas mensagens boas cheguem até nós. Então, não hajamos com ingratidão por todo o esforço que a espiritualidade tem feito para a gente, praticando esse tipo de desserviço, né? Então, vamos nos abraçar
abraçarmos a tudo de bom que os Espíritos têm para trazer para a gente e reforçar cada dia a nossa fé, a nossa serenidade, a nossa certeza de que não estamos sozinhos e que tudo isso, todo esse esforço, ele serve realmente para reafirmar o amor de Deus a todos nós. Então, espero que tenha sido útil essa reflexão, que vocês possam voltar lá no Livro dos Médiuns, que é riquíssimo, vale a pena ler na íntegra tudo isso, a Revista Espírita, todas essas referências que a gente citou aqui, e que Jesus esteja na paz, na tranquilidade do lar de todos nós. Um abraço, até a próxima.